Somos a família Cagé e viemos testemunhar o milagre de Deus na vida do Gênison pelas mãos de Nossa Senhora da Conceição. Há 8 anos atrás, o Gênison esteve muito doente, uma gripe muito forte, onde nós levamos ele para a Santa Casa para ver o que estava acontecendo, porque ele estava com a febre muito alta, muito cansado, e chegando lá, vendo a situação dele, ele foi para aquela sala de emergência, onde os médicos tentaram saber o que é que ele tinha, mas infelizmente não conseguiam, pelo cansaço dele muito forte. Ele foi internado na UTI, foi entubado, onde ele fez vários exames, onde o médico não detectou o que ele tinha realmente. Eles deram até 24 horas que o Gênison não ia sair dessa. Continuaram com os exames, com medicação, e ele continuou 49 dias na UTI, internado em coma, sem conseguir falar com a gente, sem nada. Isso aí foi uma luta muito grande para a gente, onde vários médicos nos desacreditou que ele ficaria bom, porque até então não sabíamos o que ele tinha. Tinha muitos altos e baixos. Ele às vezes tinha uma melhora, mas depois tinha uma piora muito grande, onde ele tinha cistos no pulmões, que eles não sabiam de onde surgiu aquele cisto. E os médicos, tinha médico que vinha dizer a gente que ele não ia sair dessa, que a gente desacreditasse, que ele não ia mais sobreviver, porque não sabia, e que ele ia ter várias sequelas daquela situação que ele estava passando. Podia até ficar sem voz, podia até ficar sem caminhar, muitas coisas aconteceu. E eu também desacreditei muito lá, não de Deus e Nossa Senhora, mas eu pensei que eu fosse demorar, ia sair com muitas sequelas diante do problema que eu passei, que foi muito sério, mas não aconteceu isso, graças a Deus. Nós recebemos um telefonema e para que a gente fosse às pressas na Santa Casa, isso em uma manhã. Fomos a toda lá e chegando lá, a médica chamou a minha filha e disse que os rins dele não estavam mais funcionando e que ele precisava fazer hemodiálise, pois não estava funcionando. Tanto, não só os rins, mas muitos órgãos do Gênison estavam parando. Ele teve momentos de ficar muito inchado. Você tocava no Gênison, o Gênison era duro como uma pedra, porque ele estava quase sem vida. Tinha momentos que nas visitas eu mesma nem queria conversar com o médico, porque eles já não acreditavam que o Gênison ia continuar vivendo. O Gênison cada vez mais ia piorando e não dava sinal de vida em momento nenhum. A medicação não estava fazendo efeito nenhum, mas de repente acionaram uma médica, uma pneumologista. A médica veio falar com a gente, procurou saber como era a vida do Gênison. Mãe e vó, como é a vida do Gênison? O Gênison, achavam até que o Gênison era um menino de usar drogas, essas coisas ruins, de tão grave que o Gênison ficou. Aí a gente falou para ela, olha doutora, para a senhora saber como é a vida do Gênison, o último carnaval do Gênison foi um retiro católico. A doutora disse, pois eu não sei o que está acontecendo, que o Gênison não tem melhora. De repente, depois da nossa conversa com a médica, nós descobrimos também que essa médica é muito devota de Nossa Senhora. Nesse momento em que a doutora chegou para conversar com a gente, em pleno domingo, e nós estávamos rezando, como de costume, o ofício de Nossa Senhora. Foi onde aconteceu de já terem tentado bastante e não conseguir êxito, onde acionaram a doutora Fátima. Nós chegamos lá no dia seguinte, uma enfermeira muito amiga nossa disse para a gente, olha, a doutora que veio ontem
mudou toda a medicação do Gênison, tirou toda aquela medicação. E a partir daí, o Gênison foi dando sinal de vida, começou a movimentar a mão. E nós descobrimos que a doutora é muito devota de Nossa Senhora e o nome dela é Fátima. Além de ser devota de Nossa Senhora de Fátima, também ela é devota de Nossa Senhora da Conceição. E isso foi um dos sinais que Nossa Senhora nos deu para a realização do milagre na vida do Gênison. Como minha mãe falou, a doutora foi um dos sinais que nós recebemos, né? Porque tinha uma paciente lá com a gente que ela via tudo que a gente estava passando, de dia, de noite, e também como a gente entrava, rezava com ele, e ela me deu de presente, na hora que eu cheguei, o ofício, e pediu que a gente rezasse sempre, e a gente já vinha em oração, e a gente continuou, mas com força na oração, depois que a gente recebia esses sinais. E o ofício foi um dos sinais que a gente recebeu, e nós não parávamos de rezar. De manhã, quem chegasse rezava com a gente, e à tarde também, quem chegava para visitar, rezava com o Gênison, dentro lá com ele. E foram vários e outros sinais que Nossa Senhora nos deu para a gente ter fé, ter força, que ele ia sair dessa batalha. Nós tivemos essa fé, ficamos em orações constantes, e também aqui a comunidade de Marechal Deodoro nos ajudou muito, rezando, nos ajudando, dando-nos força. Fizeram grupos de oração, cada pessoa tinha uma hora de rezar por ele e sempre estavam junto da gente. Nos reunimos também na igreja, né, para pedir, algumas vezes na igreja foi reunidos em oração para a vida do Gênison. Uma coisa muito importante também, que é bom nós frisarmos, é que todos os dias nós íamos vestida com a blusa estampada com todos nós saímos de casa vestidas como estamos aqui. Passávamos o dia inteiro na recepção onde ele estava. Mas sempre em oração. Mas sempre em oração e pedindo a Nossa Senhora que nos desse a vida do Gênison de volta. Que até eu me lembro que o bispo estava chegando, que eu acho que ele foi visitar alguém, aí ele disse que parecia mais uma procissão, porque a gente estava tudo vestida com a blusa de Nossa Senhora, todos os dias estava assim, todos os dias. Era o que nos dava força para enfrentar essa batalha que o Gênison passou e a gente também. Mas graças a Deus e a Nossa Senhora, nós estávamos fortes, porque nós sabíamos que eles estavam com a gente em todo momento. Diante de tudo isso que passamos, que não foi fácil, somos gratas principalmente a Deus e a Nossa Senhora, que não largou a nossa mão, sempre estava na frente de tudo. Eu prometi a ela que o Gênison, até Deus levar ele vai de azul para a procissão, de azul toda a procissão. E nossa família é padrinho todos os anos da festa da nossa excelsa padroeira, em gratidão ao milagre da vida do Gênison, que ela nos deu ele de volta para os nossos braços. Eu, como avó também, me senti à vontade de estar sempre, não perder a missa, não perder a procissão e também sendo madrinha de Nossa Senhora. Eu sempre fui devota de Nossa Senhora e através desse milagre do Gênison ficou mais forte essa devoção. Eu, a partir desse milagre do Gênison, tudo na minha vida que eu vá resolver, eu sempre vou vestida com uma blusa ou alguma imagem de Nossa Senhora. Me sinto muito fortalecida quando ando com o terço na mão. Eu vou trabalhar
Sempre vou com o terço de Nossa Senhora, rezando pelo caminho, vou pedindo a ela, vou rezando e me sinto fortalecida. Eu digo que é a minha arma, que é o terço de Nossa Senhora, né? E digo a vocês, meus irmãos, por mais difícil que seja a batalha que cada um possa passar, confie em Deus, peça a intercessão de Nossa Senhora, essa mãe que está sempre com cada um de nós. Ela que nunca nos desampara. E como diz o ditado, pede à mãe que o filho atende. É engraçado que quando algum médico fala para o paciente, para algum familiar do paciente, né, que se encontra ali num momento, né, difícil, delicado, que só Deus ele pode resolver a situação, muita gente desanima, fica triste, cabisbaixo. Mas aí é que está o segredo, né? Deus ele pode demorar, mas ele nunca vai falhar. Então, é nessas horas que a gente deve dobrar o joelho no chão e intensificar as nossas orações, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo e pedir, né, a Nossa Senhora a intercessão para que o milagre possa ser realizado. E isso aconteceu comigo, né? Eu contraí uma pneumonia muito aguda e graças a Deus hoje eu estou aqui, né, para testemunhar esse milagre. E também quero reforçar aqui a minha gratidão a todo o povo deodorense, em especial aos paroquianos, pelas orações, porque eu não lutei sozinho. Vocês me encorajaram e foi através das orações de vocês que eu consegui vencer essa batalha. E meus irmãos, não desanimem, sejam perseverantes na fé de vocês, que o milagre vai acontecer, pode acreditar. E vale lembrar que uma irmã aqui também da nossa cidade, nossa paróquia, em um momento de oração, ela chegou a falar para minha mãe que eu iria sair, né, dessa situação e iria coroar Nossa Senhora da Conceição, que inclusive foi no mês de Nossa Senhora Aparecida, que foi Nossa Senhora, como vocês acho que já viram uma foto minha, né, cantando aos pés de Nossa Senhora, com o manto, Nossa Senhora da Conceição com o manto de Nossa Senhora Aparecida, né, graças à oração de vocês, eu pude voltar e coroar a nossa excelsa padroeira, e essa profecia se realizou, né, através da intercessão poderosa de Nossa Senhora. Os cuidados dela vocês podem ver aí diante desse testemunho. Lembrando que até hoje eu fico surpreso, né? Podem falar quantas vezes quiser, eu fico surpreso toda vez que escuto sobre isso, porque realmente aí eu voltei a cantar assim que fui liberado da Santa Casa. Os enfermeiros falaram lá que Deus me deu vida nova, que meu pulmão estava zerado, né? Que meu pulmão entrou muito comprometido, cheio de cistos. Precisei fazer a traca, como vocês podem ver aqui, né? Diante disso também foi por isso que eu pensei que ia demorar a cantar, porque eu fiquei sem falar. Mas não, eu voltei em setembro para casa e no mês de outubro, no mês seguinte, né? Eu coroei Nossa Senhora, com a maior felicidade do mundo, né? Emocionado ali, claro, mas com o coração cheio de gratidão, né? A ela e ao nosso poderoso Deus, né? Que me reergueu, me deu vida nova, me deu um pulmão novo, né? Estava tudo comprometido e hoje eu estou aqui para testemunhar esse milagre, essa vitória grandiosa em minha vida e na vida da minha família, que em nenhum momento também desistiu, né? Foi desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa, rezando. Tem muita gente, como eu falei, tem muita gente que desiste, né? Na primeira oportunidade, quando vê um familiar, um amigo, um parente ali naquela situação, desiste logo. Mas com a minha família foi diferente. Mesmo do desespero, eles rezavam. Outros irmãos que passavam por ali, né, que tinham outros pacientes internados, se juntaram a nós em oração. E vocês podem ver que a todo momento eu falo de oração, então, ou seja, a oração é a base de tudo. Ela é a nossa fortaleza, então não desistam, sejam perseverantes na fé e principalmente na oração. Que a oração, ela move o coração de Deus e Ele vai lá e realiza o milagre. Alguns médicos e toda a equipe de saúde lá da Santa Casa se surpreenderam, né, quando a tráquea foi retirada e colocaram apenas um dedinho assim para que eu pudesse falar e eu consegui falar. Porque não só para eles, mas para muita gente também, como eu acabei de citar aqui, eu ia sair com muitas sequelas. Eu ia precisar ser acompanhado por fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, psicólogo, cardiologista, enfim. E Deus foi lá mais uma vez e surpreendeu todo mundo. É por isso que quando eu falo que toda vez que eu escuto eu fico surpreso por conta disso. São muitos detalhes de Deus e de Nossa Senhora nesse milagre. E não tem outra palavra a não ser Deus, né? A não ser Deus toda essa história que eu passei, né, no ano de 2017. E a nossa Excelsa Padroeira Nossa Senhora da Conceição, que foi lá e cuidou de mim, né, como filho, com amor de mãe. E eu hoje rendo graças a Deus e a ela por tudo que eles têm feito por mim. Não só esse milagre, mas entre outras coisas também que aconteceram na minha vida. Eu rendo graças a eles dois. Entre esses 49 dias que eu passei na UTI, 30 foram em coma induzido, né? Que eu passei, a maior dificuldade foi durante esses 30 dias. E Deus, Ele abençoou aqueles médicos, aqueles enfermeiros, enfim, toda a área da saúde. E eles foram anjos essenciais na minha vida, cuidaram de mim como se fosse um filho, até ficavam brincando comigo, dizendo que eu era o paciente VIP de lá e tal. E reforço aqui também meu agradecimento a toda a equipe da Santa Casa, né, que não mediu esforços, né, se preocuparam bastante comigo, cuidaram bem de mim. E quando eu comecei a acordar, aí alguns dias depois, liberaram eu mexer no celular. Rapaz, quando eu mexi nesse celular, era tanta mensagem, tanta coisa, gente que eu nem conhecia. Gente passava pela porta e falava: Genson, que bom, cara, que você tá melhor, que você melhorou. Gente que eu nem conhecia. Isso numa proporção tão grande, né? Pra gente ter noção da grandiosidade de Deus, né? Para que a gente não possa ter mais dúvidas e sempre estar confiante e firme na oração. E como vocês podem ver aqui, né, a marca da vitória é essa aqui e aqui também, né, que todo mundo quando pergunta: rapaz, o que foi isso aí? Eu explico a situação e digo que Deus, ele foi muito maravilhoso comigo, e eu digo que essas duas marcas são as marcas dele, a marca da vitória, as marcas da vitória. E a doutora que cuidou de mim, do meu caso, né, que ela fez questão de pegar o caso para ela, que ela me tinha como filho, a doutora Solange, ela chegou a falar que eu cheguei na porta, né? Cheguei na portinha, mas Deus foi lá e disse: não, rapaz, você não vem agora, você ainda tem muito o que fazer na terra, por mim. E nesses 30 dias, né, de dificuldade, de aperreio, de perrengue, eu ainda tive sepse, né, que é quando compromete todos os órgãos. Minha pressão chegou a baixar, que a enfermeira disse que não acreditou, disse que me viu morto ali. Só que aí Deus foi lá mais uma vez e me reergueu, né? O médico se aperreou, foi lá, me reanimou e eu consegui retornar, né? Toparam a noradrenalina, né? Que é quando a pressão ela cai demais, a minha X zerou. Toparam, todo mundo achando que ali seria... eu estava nas últimas, né? Eu iria morrer, mas Deus foi lá mais uma vez e surpreendeu. Só cheguei na porta, né? Mas Deus ainda tem um propósito muito grande na minha vida e na vida da minha família, né? Que é uma família de muita fé, a família Cagé. Hoje ele está curado e agradecemos a Nossa Senhora da Conceição pelo nosso milagre. Viva Nossa Senhora!